Olá, meu nome é Beatriz Dantas, esse daqui é o Programente e por aqui eu falo de educação midiática, tecnológica e humana. Nesse vídeo aqui nós vamos conversar sobre inteligência artificial e fake news. Antes, quando a gente pensava em fake news, a gente imaginava uma mensagem no WhatsApp, uma montagem mal feita, essas correntes com links suspeitos. Mas hoje esse cenário mudou. Nos dias atuais, uma informação falsa pode parecer muito real. Pode ser um vídeo com aparência jornalística, um áudio imitando a voz de uma pessoa pública, até uma mensagem gerada por inteligência artificial de uma maneira com que o texto seja bem articulado e convincente. Aqui a gente entra no nosso ponto central. A desinformação, ela não desapareceu, ela só ficou ainda mais sofisticada. O fato é que esses avanços estão sendo tão rápidos, a cada dia surgem novos modelos de linguagem de inteligência artificial, novos agentes, novas formas de usar, e a educação não está acompanhando. Por isso, é ainda mais urgente nós falarmos de educação midiática. E aqui, especialmente voltado para escolas, professores e pais. E agora eu vou pegar dados para a gente fundamentar isso daqui. Olha só, segundo o levantamento da agência Lupa, citada pela Agência Brasil, 81,2% dos casos de desinformação envolvendo tecnologias de inteligência artificial surgiram entre janeiro de 2024 e março de 2026. Os temas mais recorrentes foram eleições, guerras e golpes. E aí esse dado mostra pra gente que nós não estamos falando de um futuro distante. Às vezes a gente ouve, a inteligência artificial é o futuro. Não, a inteligência artificial ela é o presente. Ela já está sendo responsável pela formação de opiniões políticas das pessoas. Em 2024, o Fórum Econômico Mundial já tinha colocado a desinformação como um grande risco para a humanidade. E a inteligência artificial, ela amplifica esse risco, ela potencializa ele. Reflexão importante para nós termos aqui. Não é só questão de conteúdo falso, saber avaliar o que é falso ou não, mas é uma questão de desconfiança que isso vai gerando na gente. Sabe, quando você tá ali no feed do Instagram, rolando sua timeline e aparece um vídeo e você pensa, será que é IA? A gente já tá vivendo isso, essa desconfiança de saber o que é real e o que não é. Então nós já chegamos nesse ponto de desconfiança. Será que é IA? Esses conteúdos sintéticos, eles produzem essa desconfiança generalizada. Aqui fica o questionamento, cadê, aonde está, como localizar a autenticidade humana? Como é que a gente vai saber o que é humano e o que não é? Então, além de identificar os conteúdos falsos, nós precisamos ter a esperança de que saberemos identificar os verdadeiros. Fake news já era um problema, mas nesse vídeo aqui a gente está destacando a IA como potencializadora desse problema. E eu vejo 4 principais influências da inteligência artificial dentro desse problema, dentro dessa questão que a gente enfrenta de desinformação, de fake news. O primeiro, como eu já disse aqui, é a escala. Uma pessoa sozinha, ela não consegue produzir tanto quanto uma IA, tantos textos, tantos vídeos, tantos áudios, em pouquíssimo tempo. O segundo é a credibilidade. Antes, como eu comecei o vídeo falando, a gente conseguia ali desconfiar das coisas, dos textos mal escritos, dos golpes por SMS. Agora, a IA é sofisticada. Ela sabe escrever, ela não vai ficar tendo erro de português. Então, um conteúdo falso agora pode parecer muito profissional. Pode parecer bem escrito, visualmente bonito e, principalmente, convincente. Tecnicamente convincente. A terceira é a personalização, porque hoje nós já sabemos que as plataformas elas usam um padrão de comportamento do consumidor, do usuário, para alimentar a rede e distribuir mais conteúdos. As plataformas digitais já organizam os conteúdos baseados nos padrões de atenção, interesse e consumo. E aí, com a inteligência artificial, fica ainda mais fácil personalizar isso tudo, distribuir um determinado conteúdo para um determinado público. E nós estamos dando muitos dados para as IAs. Esse é papo para outro vídeo, né? E o quarto ponto aqui é essa confusão que a gente está criando na nossa cabeça entre o que é verdadeiro, o que é real e o que é artificial. Às vezes o conteúdo nem é 100% falso, ele é até misturado, como se fosse híbrido. Eu posso usar essa palavra, será? Conteúdo híbrido. Olha que ponto chegamos, tudo é muito novo. Por exemplo, pode ser uma entrevista manipulada, cortada, uma voz alterada, uma fala alterada, um movimento da boca usado para reproduzir outra fala, uma imagem manipulada, um contexto omitido. Eu acredito mesmo que a nossa habilidade de fazer boas perguntas vai ser cada vez mais necessária. Então, quem produziu esse conteúdo? De onde ele veio? Qual foi a intenção, o contexto?
como esse conteúdo chegou até mim, por que ele chegou até mim, por que a plataforma me sugeriu esse conteúdo. Existem evidências dessa publicação? Eu consigo achar em outras fontes confiáveis? Essa imagem, esse áudio, eles podem ter sido manipulados? E a educação midiática que eu defendo, que eu estudo, que eu acredito, ela parte de um princípio simples. Não existe neutralidade na mídia. David Buckingham, que é um dos maiores estudiosos na área, defende que os estudantes precisam desse suporte em educação midiática para que aprendam a consumir de uma maneira consciente e intencional. Isso é, entender como esses meios de comunicação constroem representações, selecionam linguagens e participam das relações de poder da sociedade. O estudante, a criança, o adolescente, não é só um consumidor das mídias, é também um produtor e um distribuidor delas. A educação midiática precisa principalmente ensinar questões de credibilidade. Credibilidade depende do contexto, da fonte, da verificação, da evidência, da autoria, do método. E é aí que a escola precisa trabalhar. Em vez de só dizer, não acredite em tudo que você vê na internet, não copia do Wikipédia, não pergunta ao GPT que ele não sabe as fontes. Em vez de só comunicar falas soltas assim, práticas são necessárias. Porque a escola não tem controle daquilo que o aluno acessa fora dela, daquilo que ele consome nas mídias digitais. Porém, ela tem o poder de auxiliar na avaliação da veracidade dos conteúdos, na formação do pensamento crítico diante do processo de plataformização que nós encaramos hoje como sociedade. Mais do que nunca, o pensamento crítico é essencial e a escola é o alicerce que vai auxiliar crianças e adolescentes a vencerem questões muito problemáticas em torno das mídias. A educação midiática ela é muito necessária. E ela não é anti-tecnologia, não é anti-telas e anti-redes sociais, não. A gente já entende que essas coisas existem. Nós estamos rodeados de telas e de tecnologias, não dá para fugir disso, a gente não quer criar crianças dentro de bolhas. Nós queremos auxiliá-las a lidar com tudo isso. Porque quem te ensinou a mexer no Instagram? Você teve aula disso? Sabe, se as crianças mexem todos os dias, se isso influencia diariamente a vida delas, quem está ensinando? Quem está orientando, auxiliando, ouvindo as crianças e os adolescentes a respeito dessas temáticas? Será que você sabe o que o seu filho encara lá dentro do Roblox? Será que a sua filha adolescente não tem traumas guardados por causa do Instagram? A educação midiática ela é uma formação para a gente aprender a viver na sociedade que nós temos hoje. E não é só para crianças e adolescentes. Nós, adultos, idosos, todo mundo precisa aprender o tempo todo, porque tudo muda o tempo todo. O Ministério da Educação aqui do Brasil já informou que as escolas devem implementar educação midiática no currículo a partir de 2026. Isso significa que não é um projeto pontual, não é uma palestra, não é um vídeo, não é uma cartilha. É um assunto sério que nós precisamos conversar sempre. A educação midiática ela precisa aparecer no currículo, nas práticas docentes, na formação pedagógica dos professores. Ah, como eu vou acreditar no que eu vejo na internet se tudo parece IA? É aí que ela entra. O intuito desse vídeo é ser mais provocativo e reflexivo mesmo, não tem grandes soluções práticas aqui, apesar de eu ter grandes ideias para aplicar em salas de aula, adorar essa troca com profissionais da área, da educação, com pais. Então eu espero que essa sementinha da educação midiática tenha sido plantada aí em você para que a gente desbroche ainda mais nesse mundo que anda tão rápido. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui algumas referências bibliográficas, alguns textos muito bacanas e estudos sobre essa temática. Espero que esse seja um bom canal de troca e que nesse e nos outros conteúdos nós possamos continuar conversando e refletindo sobre essas questões tão pertinentes na sociedade atual. Até mais!